Visões do Céu. Capítulo 9. O Éden restaurado. Gloriosamente restaurado. O jardim do Éden permaneceu na terra muito tempo depois que o homem fora expulso de seus agradáveis caminhos. Gênesis 4:16. Foi permitido à raça decaída por muito tempo contemplar o lar da inocência, estando a sua entrada vedada apenas pelos anjos vigilantes. A porta do paraíso, guardada pelos querubins, revelava-se a glória divina. Para ali iam Adão e seus filhos a fim de adorarem a Deus. Ali renovaram seus votos de obediência àquela lei, cuja transgressão os havia banido do Éden. Quando a onda de iniquidade se propagou pelo mundo e a impiedade dos homens determinou sua destruição por meio de um dilúvio de água, a mão que plantara o Éden o retirou da terra. Mas, na restauração final de todas as coisas, quando houver um novo céu e uma nova terra, Apocalipse 21, verso 1, será restabelecido mais gloriosamente adornado do que no princípio. Então os que guardaram os mandamentos de Deus respirarão com vigor imortal, por sob a árvore da vida, Apocalipse 2:7 e Apocalipse 22:14. E através de infindáveis séculos, os habitantes dos mundos que não pecaram contemplarão no jardim de delícias um modelo da obra perfeita da criação de Deus, sem qualquer sinal da maldição do pecado, modelo do que teria sido a terra inteira se tão somente houvesse o homem cumprido o plano glorioso do Criador. Uma visão dada a Moisés. Moisés viu a segunda vinda de Cristo em glória, os justos mortos ressuscitados para a vida imortal e os santos vivos trasladados sem ver a morte, juntos ascendendo com cânticos de alegria para a cidade de Deus. Ainda outra cena se desdobrara à sua vista. A terra livre da maldição, mais linda do que a bela terra da promessa, que tão poucos momentos antes se estendera perante ele. Não há pecado e a morte não pode entrar ali. Encontram ali as nações dos salvos o seu lar eterno. Com indizível alegria, Moisés olha para a cena, a realização de um livramento mais glorioso do que jamais esboçaram as mais radiosas esperanças. Passada para sempre sua peregrinação terrestre, entrou finalmente o Israel de Deus na boa terra. O Éden florescerá novamente. Quando o Éden volver a florir na terra, a lei divina do amor será obedecida por todos debaixo do sol. A terra redimida. O grande plano da redenção tem como resultado trazer de novo o mundo ao favor de Deus, de maneira completa. Tudo o que se perdera pelo pecado é restaurado. Não somente o homem é redimido, mas também a terra, a fim de ser a eterna habitação dos obedientes. Durante 6.000 anos, Satanás tem lutado para manter posse da terra. Agora se cumpre o propósito original de Deus ao criá-la. Os santos do Altíssimo receberão o reino, e possuirão o reino para todo sempre e de eternidade em eternidade. Daniel 7:18. Desde o nascimento do sol até ao ocaso, seja louvado o nome do Senhor. Salmos 113:3. Naquele dia um será o Senhor e um será o seu nome. E o Senhor será rei sobre toda a terra. Zacarias 14:9. Dizem as Escrituras: para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. Salmos 119:89. São fiéis todos os seus mandamentos. Permanecem firmes para todos sempre. Salmos 111:7 e 8. Os santos estatutos que Satanás odiara e procurara destruir serão honrados por todo um universo sem pecados. E como a terra produz os seus renovos, e como o horto faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Jeová fará brotar a justiça e o louvor para todas as nações. Isaías 61:11. Adão vê o Éden novamente. Quando os fiéis mortos ressuscitarem, e o Rei da Glória abrir diante deles os portais da cidade de Deus, e os povos que aceitaram a verdade nela entrarem, quanta beleza e glória irão contemplar os olhos atônitos daqueles que neste mundo não viram belezas maiores do que restou na natureza manchada pela culpa do pecado que cobre toda a terra. É impossível descrever a reação de alegria de Adão ao ele contemplar de novo o paraíso,
o jardim do Éden, aquele que foi seu lar feliz e do qual estivera separado durante tanto tempo por causa da sua transgressão. Ele observa aquelas apreciadas flores e árvores, de tão variadas espécies de fruto e beleza, às quais ele tinha dado nome enquanto ainda em seu estado de inocência. Ele tem sua atenção despertada pelas belíssimas videiras, com as quais se deleitava armando caramanchés. Mas sua gratidão extravasa quando ele de novo tem diante de si a árvore da vida, com seus ramos espalhados e resplendentes frutos. Agora, outra vez ele tem acesso àqueles frutos e folhas. Antes de mais nada, ele curva-se em adoração aos pés do Rei da Glória, e em seguida, com todos os gemidos, entoa o cântico: Digno, digno é o Cordeiro que foi morto. Apocalipse 5, 12. Adão perdera o Éden pela desobediência aos mandamentos de Deus. Agora recebe de novo o amado jardim através do arrependimento e fiel obediência. Carregou a culpa pela desobediência. Frui agora a bênção da obediência. Visões do céu. Capítulo 11. Alguns já estão no céu. Enoque. O coração de Enoque estava nos tesouros eternos. Ele estimava a cidade celestial. Vira o rei em sua glória no meio de Sião. Seu espírito, seu coração, sua conversação eram sobre coisas celestiais. Quanto maior era a iniquidade existente, mais ardente era o seu anelo pelo lar de Deus. Enquanto ainda se encontrava na terra, habitou pela fé no reino da luz. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Mateus 5, 8. Durante 300 anos, Enoque estivera procurando pureza de alma, para que pudesse estar em harmonia com o céu. Durante 3 séculos andara com Deus. Dia após dia almejara uma união mais íntima. Cada vez mais estreita se tornara a comunhão, até que Deus o tomou para si. Estivera no limiar do mundo eterno, havendo apenas um passo entre ele e o país da bem-aventurança. E agora abriram-se os portais, o andar com Deus durante tanto tempo praticado em terra continuou, e ele passou pelas portas da santa cidade, o primeiro dentre os homens a entrar ali. Moisés. O próprio Cristo, com os anjos que sepultaram a Moisés, desceu do céu para chamar o santo que dormia. Satanás exultara com seu êxito, fazendo Moisés pecar contra Deus e cair assim sob o domínio da morte. O grande adversário declarou que a sentença divina, és pó e em pó te tornarás, Gênesis 3,19, lhe dava posse dos mortos. O poder da sepultura nunca havia sido quebrado, e todos que se achavam no túmulo ele considerava como cativos seus, para jamais serem libertos da tenebrosa prisão. Pela primeira vez estava Cristo para dar a vida aos mortos. Como o príncipe da vida e os seres resplandecentes se aproximavam da sepultura, Satanás ficou apreensivo pela sua supremacia. Com seus anjos maus, levantou-se para contestar a invasão do território que alegava ser de sua posse. Ufanava-se de que o servo de Deus se houvesse tornado seu prisioneiro. Declarou que mesmo Moisés não foi capaz de guardar a lei de Deus, que tomara para si a glória devida a Jeová, o mesmo pecado que determinara o banimento de Satanás do céu, e viera pela transgressão sob o domínio de Satanás. O maior dos traidores reiterou as acusações originais que fizera contra o governo divino, e repetiu suas queixas da injustiça de Deus para com ele. Cristo não se rebaixou a entrar em controvérsia com Satanás. Poderia apresentar contra ele a obra cruel que seus enganos haviam operado no céu, causando a ruína de um número enorme de seus habitantes. Poderia ter apontado as falsidades proferidas no Éden, as quais haviam determinado o pecado de Adão e acarretado a morte ao gênero humano. Poderia ter lembrado a Satanás que foi sua obra de tentar Israel a murmuração e a rebelião, o que esgotara a longânima paciência de seu dirigente e em um momento de descuido o surpreendera no pecado pela qual caíra sob o poder da morte. Mas Cristo remeteu tudo isso a seu Pai, dizendo: O Senhor te repreenda. Judas 9.
O Salvador não entrou em discussão com seu adversário, mas naquele momento, ali mesmo, iniciou a obra de quebrar o poder desse adversário decaído e de trazer um morto à vida. Ali estava uma prova que Satanás não podia contestar, relativa à supremacia do Filho de Deus. Tornou-se para sempre certa a ressurreição. Satanás foi despojado de sua presa. Os justos mortos de novo viveriam. Em consequência do pecado, Moisés viera sob o poder de Satanás. Em seus próprios méritos era o legítimo cativo da morte, mas foi ressurgido para a vida imortal, mantendo este título em nome do Redentor. Moisés saiu do túmulo glorificado e ascendeu com seu libertador à cidade de Deus. Nunca antes que fossem exemplificados no sacrifício de Cristo, foram a justiça e o amor de Deus mais notavelmente demonstrados do que em seu trato com Moisés. Deus excluiu Moisés de Canaã a fim de ensinar uma lição que jamais deveria ser esquecida, de que ele exige estrita obediência e de que os homens devem acautelar-se em não tomarem para si a glória que é devida a seu Criador. Ele não podia atender à oração de Moisés, de que lhe fosse dado partilhar a herança de Israel, mas não se esqueceu de seu servo nem o abandonou. O Deus do céu compreendia os sofrimentos que Moisés havia suportado, notara cada ato de serviço fiel durante aqueles longos anos de conflito e provações. No cume de Pisga, Deus chamou Moisés a uma herança infinitamente mais gloriosa do que a Canaã terrestre. No Monte da Transfiguração, Moisés estava presente com Elias, que fora trasladado. Foram enviados como portadores de luz e glória da parte do Pai e seu Filho. E assim, a oração de Moisés, proferida havia tantos séculos antes, finalmente se cumpriu. Estava ele na boa montanha, Deuteronômio 3:25, dentro da herança de seu povo, dando testemunho daquele em quem se centralizavam todas as promessas de Israel. Tal é a última cena revelada aos olhos mortais na história daquele homem tão altamente honrado pelo céu. Elias. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. 2 Reis 2, de 1-11. Elias foi um tipo dos santos que estarão vivendo na terra por ocasião do segundo advento de Cristo, e que serão transformados num momento, num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, 1 Coríntios 15, 51 e 52, sem provar a morte. Foi como representante dos santos a serem assim trasladados que, ao aproximar-se o fim do ministério terrestre de Cristo, foi permitido a Elias estar com Moisés ao lado do Salvador no Monte da Transfiguração. Nesses entes glorificados, os discípulos viram em miniatura a representação do reino dos redimidos. Eles contemplaram a Jesus revestido com a luz do céu, ouviram uma voz que saiu da nuvem, Lucas 9:35, reconhecendo-o como o Filho de Deus. Viram Moisés representando os que serão ressuscitados da morte por ocasião do segundo advento, e ali estava também Elias, representando os que no fim da história terrestre serão mudados do estado mortal para o imortal e serão trasladados ao céu sem ver a morte. No deserto, em solidão e desencorajamento, Elias dissera que já havia vivido bastante e orara pedindo a morte. Mas o Senhor, em sua grande misericórdia, não o tomara pela palavra. Grande obra havia ainda para ser feita por Elias, e quando sua obra tivesse terminado, não devia ele ser deixado a perecer em desencorajamento e solidão. Não lhe estava reservado descer à tumba, mas ascender com os anjos de Deus à presença de sua glória. Moisés e Elias. Moisés sobre o Monte da Transfiguração era um testemunho da vitória de Cristo sobre o pecado e a morte. Representava os que sairão do sepulcro na ressurreição dos justos. Elias, que fora trasladado ao céu sem ver a morte, representava os que se hão de achar vivos na terra por ocasião da segunda vinda de Cristo, e que serão transformados no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, quando isto que é imortal se revestir da imortalidade, e isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade.
1 Coríntios 15, 51 a 53.